Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. O objetivo dessa aula é primeiro discutir um pouco com vocês sobre a importância da vacinação, especialmente para a faixa etária de vocês, e depois discutir sobre a atividade que vocês receberam na semana passada na escola. Por que a vacinação é importante? Porque ela é a única forma de interromper o espalhamento do vírus dentro de uma população. E para a faixa etária de vocês, esse é um motivo muito bom, porque provavelmente, se vocês contraírem o vírus, vocês serão assintomáticos, mas isso não quer dizer que vocês não podem transmitir esse vírus para outras pessoas que talvez sejam sintomáticas. Então, é extremamente importante que vocês tomem a vacina, porque uma vez que vocês tiverem acesso às duas doses, o sistema de defesa do organismo de vocês vai reconhecer o vírus se vocês entrarem em contato com ele e vai ter a capacidade de produzir anticorpos contra esse vírus muito rapidamente. Então esse vírus, ele não vai se reproduzir e uma vez que ele não se reproduz, vocês não vão transmiti-lo para outras pessoas. Então esse é um dos motivos para que vocês se vacinem, para proteger vocês e também as pessoas que estão no convívio de vocês. Além disso, a vacina ela é segura e todas as vacinas são seguras. E eu falo que todas elas são seguras porque elas funcionam de forma bastante semelhante. Todas elas, todas as vacinas, vão apresentar uma parte do vírus ou vírus inativo para o nosso sistema de defesa. Aí, o sistema de defesa, as células que formam esse sistema de defesa, vão reconhecer esse pedaço do vírus ou o vírus inativo e vai produzir anticorpos para atuar contra o que foi apresentado. Então, se daqui a um tempo, depois de vacinados, nós entrarmos em contato com o vírus ativo, o nosso corpo ele vai produzir anticorpos rapidamente. Então, todas as vacinas funcionam mais ou menos dessa maneira. O que muda é qual é a parte do vírus que é apresentado ao nosso sistema de defesa. Em algumas delas vai ser o material genético que vai constituir esse vírus, outras vão ser um pedacinho que fica na membrana do vírus, e isso varia, beleza? Então, mais uma vez, a vacinação ela é uma forma de interromper o espalhamento do vírus e todas as vacinas são seguras. E é importante que todos vocês se vacinem para a gente voltar com segurança para as nossas aulas. A vacinação para vocês está ocorrendo lá no AME, que fica na praça, lá perto da rodoviária, e também no drive-thru, que fica lá na entrada da cidade, né? Então não deixem de se vacinar. Agora falando um pouco sobre a atividade que vocês receberam na escola. Vocês devem ter percebido que a gente mudou um pouco de tema. Até então, nós estávamos discutindo alguns conceitos que são da física, e agora a gente passa a discutir alguns conceitos da biologia. Então, nessa atividade, nós vamos falar sobre a biodiversidade. Vocês provavelmente já ouviram falar sobre biodiversidade, já devem ter uma noção do que significa esse termo, né? Já que o próprio nome nos ajuda bastante a reconhecer o que biodiversidade significa. Mas esse é um tema extremamente importante, ainda mais se nós partirmos do contexto do nosso país, do contexto brasileiro, já que o nosso país é um dos mais biodiversos do mundo. E nós temos vários exemplos, principalmente recentemente, de destruição da nossa biodiversidade. Então, muitas vezes nós vemos notícias de desmatamento na Amazônia, de fogo no Cerrado ou no Pantanal. Todos esses exemplos são exemplos de destruição da nossa biodiversidade. E muitas vezes nós separamos que não tem uma grande comoção da população quanto a essa destruição. E uma pergunta que eu faço para vocês é por que isso acontece, né? Por que a nossa biodiversidade ela vem sendo atacada, vem sendo destruída, e não tem uma grande comoção de vários segmentos da população, como tem para outros motivos, por exemplo?
Vários pesquisadores, cientistas estudam isso. E eles chegaram à conclusão que isso acontece porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é biodiversidade, qual que é a biodiversidade do nosso país, qual que é a importância da biodiversidade. Então, a gente só dá valor para uma coisa, né, no caso a biodiversidade, se nós conhecemos ela, se nós entendemos por que ela é importante. Se isso não acontece, é muito difícil de uma pessoa dar valor a isso. E é muito legal que nessas próximas aulas vocês vão ter a oportunidade de conhecer melhor o que é biodiversidade. Vocês vão ver que esse conceito ele é mais complexo do que só o que a gente extrai a partir da palavra. E também vocês vão ter a oportunidade de conhecer mais do que a biodiversidade importa, quais são os valores associados à biodiversidade. Então, esse é o objetivo dessa aula e das próximas também. Então, se vocês pegarem a atividade que vocês receberam na escola, vocês vão perceber que ela começa justamente perguntando para você o que é biodiversidade. Então, nesse momento, eu quero que você escreva o que você entende por essa palavra, sem ler o texto que vem depois, nem nada do tipo. Então, é uma pergunta em que eu quero saber o que você sabe sobre o tema. Então, não é algo que tem certo e errado, mas eu quero avaliar justamente o seu conhecimento. Na segunda pergunta, sim, ela vem depois de um texto, né, que explica de forma mais aprofundada o que é biodiversidade. Aí sim eu quero que você explique de acordo com o texto o que esse conceito significa. E vocês vão ver que normalmente a gente associa a biodiversidade, né, a um conjunto de organismos. E normalmente esses organismos que a gente pensa são os animais. Mas a biodiversidade, ela vai ser formada pela diversidade de seres vivos. Então, diversidade de animais, diversidade de plantas, diversidade de bactérias, etc. E mais do que a biodiversidade desses indivíduos, dessas diferentes espécies, a gente também tem diversidade dentro de uma única espécie. Então, se eu pego a espécie humana, por exemplo, nós não somos todos iguais entre si. Então, existe uma diversidade dentro de uma espécie. E também existe uma grande biodiversidade de ecossistemas. Então, no Brasil, nós temos uma infinidade de ecossistemas e cada um deles tem sua própria biodiversidade. Então, se a gente pega um bioma como a floresta amazônica, ela tem uma biodiversidade, e se a gente pega um bioma como a caatinga, lá no Nordeste, a gente vai ter uma outra biodiversidade. Então, a biodiversidade ela vai incluir tanto a diversidade de espécies, então, leão, tigre, diferentes espécies de plantas e tudo mais, quanto a biodiversidade dentro de uma espécie, quanto a biodiversidade de ecossistemas. Então, é um conceito bastante complexo, bastante interessante da gente estudar. Além disso, a atividade de vocês traz uma tradução de um trabalho científico que mostra diferentes valores associados à biodiversidade, ou seja, por que nós temos que conhecer a biodiversidade do nosso país e por que nós temos que defender a sua preservação. Existem vários motivos para isso e esse autor ele vai fazer uma lista de cada um deles. Então ele vai mostrar que a biodiversidade ela tem um valor estético, então, muitas vezes o ser humano ele quer entrar em contato com a biodiversidade porque ela é bonita, ela é agradável, ela traz uma sensação boa em nós. Além disso, a biodiversidade ela tem um valor intrínseco, ou seja, cada uma das espécies de seres vivos que constituem, que formam essa biodiversidade, tem um valor por si só, já que são seres vivos que evoluíram por milhões de anos para chegarem até aqui. Então, a vida de cada uma dessas espécies tem valor. E será que nós, como seres humanos, temos o direito de destruir essa biodiversidade e dessa forma acabar com essa vida que é fruto de um processo evolutivo que levou milhões de anos para chegar até onde chegou agora e continua acontecendo? Fora isso, vocês vão ver que a biodiversidade tem um valor econômico também. Então, nós retiramos uma série de recursos naturais da natureza, obviamente, que tem valor econômico.
Então, da natureza nós conseguimos extrair extratos de plantas, por exemplo, que podem ser utilizados para síntese de medicamentos, além de madeira, que é utilizado para construção de móveis, lápis e tudo mais. Fora uma infinidade de recursos naturais que nós também extraímos. E a biodiversidade ela tem um valor científico, no sentido de que os cientistas, mais especificamente os biólogos, eles querem entender como que essa biodiversidade surgiu, qual é essa biodiversidade. E tudo isso é muito interessante, no sentido de que nós queremos entender esse mundo natural. E esse mundo natural ele pode ser explicado pela biodiversidade que nós encontramos nos diferentes ambientes do nosso planeta e mais especificamente nos diferentes ambientes do nosso país. Então, a atividade é sobre isso. São algumas questões bem simples, mas o que eu quero que vocês entendam mesmo com ela é por que é importante nós discutirmos biodiversidade e por que é importante nós sermos favoráveis à sua preservação. E depois tem uma última pergunta lá, que aí sim vai discutir um pouco sobre vai trazer uma atividade que está lá na apostila de vocês, que vai falar sobre a legislação, ou seja, as leis brasileiras para a preservação da biodiversidade. Vocês vão ver que o nosso país tem uma série de leis que tem como objetivo preservar a biodiversidade. Essas leis, elas são bastante interessantes, mas elas vêm sofrendo uma série de ataques, uma série de flexibilizações nos últimos anos que são bastante preocupantes. Mas mesmo assim, nós temos uma legislação interessante para preservar a biodiversidade, que poderia ser um pouco melhor. Beleza, pessoal? Depois, daqui a algumas semanas, eu vou fazer uma aula mais explicativa, né? A ideia dessa aula era mais explicar mesmo as atividades, do que elas tratam, fazer uma apresentação. E na aula que vem eu falo um pouco mais em termos de conteúdo mesmo, de conceitos. Mais uma vez, espero que estejam todos bem, se cuidando, mesmo se já tomaram a vacina. Não deixem de usar máscara, sempre higienizar a mão com álcool em gel, tentar manter um distanciamento ainda, que é importante. E lembrando que é importante tomar as 2 doses para ter uma proteção mais integral, mais completa contra o coronavírus. Espero que a gente possa se encontrar em breve. Até mais, gente.